Mateus capítulo 24, verso 24. Vamos colocar de pé. Creio, Senhor, creio, Senhor. Feche os seus olhos. Tudo é possível. Creio, Senhor, creio, Senhor. Grande Deus, Todo-Poderoso Pai Celestial, estamos pedindo ao Senhor que venha nutrir nossa alma. Nós precisamos de Ti. Só o Senhor pode alimentar cada um de nós. Dá-nos Tua graça nesse instante. Perdoa nossos pecados. Estamos aqui examinando a nós mesmos, porque o seu apóstolo Paulo ensinou isto. Se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Ajuda-nos a julgar a nós mesmos. Limpa-nos, tira todo o mal de nós. Juntamente com toda esta congregação, eu estou suplicando a sua misericórdia. Fale conosco e enche-nos de fé, amor, dá-nos unção para pregar sua palavra. Fale com o seu povo. Quem não tem entendido, abra o entendimento, como o Senhor abriu o entendimento daqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, naquela parada na aldeia em Emaús. Enquanto estamos parados aqui, abra nosso entendimento para ouvir, receber sua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. All things are possible. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vô-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até ao ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Amém? Pode sentar. Deus abençoe, irmãos. Glória a Deus. Nós vamos estudar um pouco a mensagem Os Ungidos dos Últimos Dias. É uma mensagem que mostra exatamente a unção que cai sobre o verdadeiro profeta e a unção que cai sobre o falso profeta. Todos dois têm unção. Sem unção a pessoa não faz nada, ela depende de unção, tanto para o bem como para o mal. A pessoa recebe unção. Mas Deus está ocupado com o seu povo para derramar esta unção para a igreja, quando a outra igreja está também recebendo a sua unção nesse tempo. São 2 igrejas recebendo unção. A igreja do mal. Quando fala igreja do mal, não é aquela que está dizendo que ela é do diabo,
A igreja do mal, ela diz que ela é de Deus, mas ela está enganada. Como Eva diz: alcancei do Senhor um varão, e ela tinha alcançado aquele menino da serpente. Não era de Deus, porque aquele menino cresceu e matou seu irmão. Então Eva estava equivocada. A igreja está equivocada também, com o argumento que crê no batismo trinitariano. Ela está equivocada. O batismo falando do Pai, Filho e Espírito Santo, ela diz ser de Deus. Ela está equivocada, não é de Deus. Não é de Deus. O batismo de Deus está em Atos 2:38. Conhecendo o nome do Pai. Eles não conhecem o nome do Pai, então não é real. Batismo falando do Pai, Filho e Espírito Santo, ele não é verdadeiro. Se não é verdadeiro, é falso. O batismo só há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. É um só Senhor, se é um só batismo. Se fosse nas águas, é só um também, em nome do Senhor Jesus Cristo. Com o Espírito Santo, é um só batismo também. Mas o profeta diz que, quando relata sobre um só Senhor, uma só fé, um só batismo, ele diz: esse é o batismo com o Espírito Santo. Porque o batismo nas águas te põe no corpo, para você ter companheirismo com seus irmãos. Mas o batismo com o Espírito Santo te batiza no corpo. Entende? E um te põe no corpo, o outro te batiza, te sela. Você não sai mais, porque é o corpo de Cristo. Não tem jeito de sair mais. A mensagem Os Ungidos dos Últimos Dias, a partir do parágrafo 320 ao 326, eu vou comentar com vocês. O irmão Brana dizendo que nós devemos notar que Moisés nunca deu a mensagem que era de Noé. Moisés nunca deu para o seu povo a mensagem de Noé. O que era de Noé ficou para os dias de Noé. Se Moisés fosse dar nos dias dele, ele diria: nós temos que fazer um barco para nós atravessarmos o Jordão ou o Mar Vermelho. Mas não, ele simplesmente tinha a mensagem do dia. A mensagem de Noé não servia para Moisés. E é o profeta que diz aqui. Se eu falar alguma coisa, você vai entender que, por não ler muito para vocês, mas está aqui nesta mensagem, a partir do 320, Os Ungidos dos Últimos Dias. E logo ele estava dizendo que para aquele dia Moisés era aquela palavra prometida, ele tinha a mensagem prometida para aquele dia. Bom, nesse cabeçalho, sabe o que eu quero deixar para você? Eu quero deixar já o título da mensagem: o anjo não é o filho do homem. O anjo não é o filho do homem. E a pessoa pode enganar com a carne e com o filho do homem. O anjo é a carne, não é o filho do homem. O filho do homem é o que está na carne. Entende? Então você tem que guardar. Mesmo no resumo do irmão, deu a entender, o irmão Brana, o filho do homem. Então o anjo não é o filho do homem. O anjo não é o filho do homem. Certo? Esse é o título da mensagem de hoje. E eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque essas mensagens pregadas em 65 são as mensagens maduras, depois da abertura dos selos, já nos dias da morte do irmão Brana, e ele pregando essas mensagens tremendas. Se você estudar Os Ungidos dos Últimos Dias, você vai ver que mensagem tremenda. Ele traz para a mensagem Os Ungidos dos Últimos Dias um monte das outras mensagens que ele pregou. Parece que é um resumo daquelas mensagens que ele pregou, ele traz e mostra dentro dos Ungidos dos Últimos Dias. Você vai ver a semente não herda com a palha, fé perfeita, você vai ver tudo aqui dentro, o sinal, você verá tudo, os 7 selos, você vai ver tudo aqui dentro, porque já era uma mensagem pregada após a abertura dos selos. Quando a abertura dos selos, também vamos dizer, o 7º anjo abriu os selos. Não, o Cordeiro abriu os selos e deu para o 7º anjo. Muitas vezes, ao falar, a gente pode não expressar a palavra direito, ou não é entendido também direito pelas pessoas. Então, quem abre os selos, só tem um que abre os selos, é o Cordeiro. Só um que abre os selos, mais ninguém. Aquele Cordeiro é que abre os selos, certo?
Ele abre os selos e entrega para o sétimo anjo. O sétimo anjo entrega para nós, entrega para a igreja. E assim é o Filho do Homem. O Filho do Homem é Cristo. O anjo, o corpo, não é o Filho do Homem. Ele é o homem no qual o Filho do Homem viveu. O Filho do Homem atuou. Amém? E não parou ali. Você tem que notar que esse ministério prossegue. A igreja não é o Filho do Homem, mas o Filho do Homem, aquele ministério que esteve no irmão Branham, está na igreja. Está em mim, está em você. Amém? Então Moisés, ele nunca deu o que era do tempo de Noé. Para começar, Moisés tinha sabedoria do Espírito Santo. Ele sabia, se eu for trazer uma mensagem para o povo, a mensagem de Noé, eu vou ter que fazer barco. E eu não tenho tempo para fazer barco. Aqui vai ter que manifestar fé. Não tem tempo de fazer barco. Foi 120 anos. Ele tinha que atravessar logo, o inimigo estava atrás dele. Como que vai fazer barco para atravessar o mar? Ele não podia dar aquela mensagem. Em outras palavras, o profeta diz mais forte aqui. Diz que aquela mensagem já tinha passado. Você não pode usar aquela mensagem naquele dia. Não pode. Então Moisés tinha a mensagem do dia. Quando ele foi orar, Deus disse: por que clamas a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. E ele simplesmente tocou na água e a água abriu. Não precisou de barco. Era a mensagem do dia. Não adianta querer copiar lá de trás de alguém. Tem que ter a mensagem do dia. Entende? As pessoas querem sempre copiar lá de trás. Oh, mas é muito bom copiar até dos apóstolos. Mas tem a revelação do dia que os apóstolos não tinham. Tem que entender hoje, gente. Nós estamos vivendo já quase 2 milênios após os apóstolos. E a mensagem de hoje, a mensagem do sétimo anjo, é uma revelação no período de 2000 anos. É um período de 2000 anos. Vamos resumir aqui para você entender. Os 7 selos é uma revelação do período das 7 eras da igreja. Dentro desse período. Oh, mas o irmão Branham, ele revelou desde o Gênesis, você vê, desde o Gênesis ao Apocalipse. Não importa. Mas estes 7 selos contêm nos 7 selos a revelação dos 7 períodos da igreja, o que estava escondido durante os 7 períodos, que era mistério, que João não podia escrever, então foi revelado ao sétimo anjo. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, cumprir-se-á o mistério, conforme anunciou aos profetas, seus servos. O mistério você vai ver, que já é Apocalipse 10, de 1 a 7. O sétimo anjo que é Apocalipse 10, 7. Mas o mistério está de 1 a 6. Você vai ver o mistério, que é o mistério dos 7 trovões. E ali foram revelados dentro dos 7 selos. E aquilo tratava exatamente dos 7 trovões, diz o profeta. Naquela revelação se tratava dos 7 trovões. E a igreja que não obtém isso, o crente que não obtém isso, ele não consegue fé para o rapto. Ele não consegue. Ele não tem que ser sábio, porque Deus esconde estas coisas do sábio. Entende? Ele não tem, ninguém tem que ser sábio, estudado, para entender os 7 selos que foi pregado pelo sétimo anjo. Não tem que ser sábio, tem que ser humilde, como foi o sétimo anjo. Tem que ser revelado e ter revelação, como teve o sétimo anjo. Senão não vai alcançar a revelação e não alcançará o rapto. Porque se não alcança a fé daquela pregação dos 7 trovões, dentro dos 7 selos, praticamente a gente não alcança fé de arrebatamento. Porque está exatamente ali dentro dos 7 trovões. E os 7 trovões foram revelados nos 7 selos. Ninguém tem que duvidar disso. Bom, Moisés trouxe aquela mensagem, não a mensagem de Noé. Ele diz: não, os abutres estavam alimentando-se disto. Depois que passou aquela mensagem de Noé, alguém fazia uma igreja. Oh, agora vamos preparar, porque pode dar outro dilúvio. Aquilo já tinha passado. Não adianta essa mensagem mais não. Aí Moisés chegou com a mensagem, e a mensagem dele era diferente. Agora nós vamos atravessar o Mar Vermelho, Rio Jordão, e vamos chegar em Canaã. 3 dias de viagem. Faraó, diz o Senhor, deixa o meu povo oferecer o holocausto a mim 3 dias no deserto. Era o tempo exato para ele sair do Egito
e chegar em Canaã. Levou 40 anos. Caminho de 3 dias levou 40 anos. Perfeição que a igreja pode alcançar dentro de pouco tempo, talvez leva 30, 40 anos ou mais para ela receber aquela perfeição. E o profeta chegou a pregar dizendo assim: não foi por causa de Moisés que tardou, mas o povo não estava preparado. Era o povo que não estava preparado, porque Moisés estava. Moisés chegava lá dentro de 3 dias, mas o povo encurralou Moisés e ficaram 40 anos no deserto. E assim, muitas vezes, passa o tempo, você diz: mas Jesus já devia ter vindo lá atrás, em 1997, já devia ter vindo em 1977, ele devia ter vindo antes ou depois, e até hoje não chegou. Mas é que a igreja, ela não está pronta, a mensagem está prontinha, desde quando o profeta pregou. Ninguém tem que inovar essa mensagem, ela é do jeito que ele pregou, só que a igreja não acompanhou o espírito que o irmão Brana pregou, então ela ficou para trás. Ela tem caminhado como Israel no Egito, por volta de 40 anos, ela está caminhando, por volta de 40 anos, ela está caminhando, vocês estão me entendendo? Mas ela chega lá. Ela chega, a verdadeira chega. Israel chegou e nós vamos chegar também, se Deus quiser. Mas aqui, isto é muito importante. Notem, para a sua mensagem que tinha de Deus, tinha a verdadeira predestinada palavra de Deus para essa hora. Nem tampouco lhe serviu Jesus o que sobrou do tempo de Moisés. Jesus chegar e pregar a mensagem de Moisés. Vocês viram que o povo estava enganado, que aqueles crentes dos dias de Jesus estavam enganados, falando bem de Abraão, falando bem de Moisés, e Jesus cortou eles logo. Jesus já cortou eles logo. Nós temos por pai Abraão, nós cremos em Moisés. Ele disse: se Abraão fosse vosso pai, vocês me amariam. Foi fácil, ele cortou eles logo. Vós tendes por pai ao diabo. Eles nunca poderiam pensar que aquela mensagem seria de Deus, porque eles eram os melhores homens na terra, perfeito dentro do Velho Testamento, dentro da exigência do Velho Testamento. Eles eram os melhores homens, sacerdotes, sumos sacerdotes, pregadores, os melhores. Jesus diz: vocês são filhos do diabo. São João 8,44. Ele mostra isso em São João 6 também. Ele tem um relato sobre aqueles judeus que estavam se gabando de que eles tinham um pai, que era Abraão. Eles criam em Moisés. Eles dizem: Moisés falou a meu respeito. Como vocês creem em Moisés? Ele falou a meu respeito, ele falou que eu viria. Foi Moisés quem falou. Deus suscitará um profeta como eu. Lê Deuteronômio capítulo 18, verso 15 e 18 para você ver. Ele era o cumprimento daquela profecia, mas eles aqui perto de Jesus não estavam vendo nada disto. Então não é de admirar e que o povo naqueles dias de Cristo não podia receber a Jesus, porque Jesus não pregou a mensagem que sobrou de Moisés. Jesus não pregou aquele resto. Não tem nada disso. Aqui é uma mensagem para hoje. Ele tinha uma mensagem para aquele dia. Moisés tinha a palavra para essa hora, porém Moisés era um profeta, e aqui estava Deus mesmo. Você está entendendo? Moisés era um profeta, e eles que estavam falando bem de Moisés, e Jesus estava mostrando para eles: bom, tudo bem o que Moisés fez, o que Abraão fez, mas agora não é tempo de Abraão nem de Moisés, agora é tempo de Deus em carne. Ali estava Deus encarnado e eles não viram. Ele nunca lhe serviu o que sobrou dos dias de Moisés. Você sabe, quando serve sobra, já não é confiável, pode já estar estragado. E o que é de uma era não serve na outra era. Todo mundo sabe disso. O que é de uma era, no tempo de Moisés, já o que era de um dia, o maná de hoje não serve para amanhã. Então, ninguém deve estar preocupado em comer maná dos dias de Lutero. Sabe o que veio em mente? Me veio em mente que depois que a igreja sepultou a verdade, a semente de Deus em Niceia 325, só a igreja católica dominava. Só a igreja católica dominava. Aí Deus levanta Lutero para fazer o que fez. Deus tinha que ter um homem
Basta um homem nas mãos de Deus. Basta você entrar na mão de Deus. Cai na mão de Deus, precisa muita gente. Cai você na mão de Deus e veja o que Deus fará. Oh, mas eu não tenho isso, não tenho aquilo. Deus não está precisando disso e daquilo, está precisando de um homem. E cada vez que Deus pegou, Ele pegou homem que, se fosse para ser testado pelos outros, não passava no teste das igrejas daquele dia. Desse homem não passa. Jesus não passou no teste dos fariseus, no teste dos saduceus, não passou. Pedro não passou no teste do povo dos seus dias. Paulo também não passou, e assim por diante. Todos os mensageiros não passaram, e o Elias desta era também não passou, e não passa. Não passa no teste das igrejas, não passa. Mas quando é a mensagem do dia, irmãos, descanse nisso daí. Aleluia. Aqui estava Deus mesmo, veio. Ele nunca lhe serviu o que sobrou dos dias de Moisés. Porém os abutres ali na organização o estavam tragando. Nós temos a Moisés, nós não necessitamos de ti. Olha o que os abutres que o irmão Branham está dizendo, eram exatamente aqueles que rejeitaram o Messias em seu dia. Eles diziam: oh, não, nós não necessitamos de ti, nós temos Moisés. E Jesus falou: se vocês crescem em Moisés, vocês creriam também em mim. Aleluia. Onde estiver o corpo morto, ali se ajuntarão as águias. A matança fresca da palavra, a palavra que foi criada e que tem sido manifesta e repartida para alimento aos filhos. Agora, o corpo morto que tem estado ali por centenas de anos, ali estará. Deus sempre tem o corpo do dia, o pão do dia, o alimento do dia para o seu povo. Aí, irmão Branham entra em pormenores aqui que eu tenho que pular alguma coisa, porque estou falando no ar, certo? Estamos em rádio aqui, né? Estamos falando através da rádio. Você não podia dar, ele diz aqui, tal como hoje. Lutero tinha uma mensagem de arrependimento, porém, depois vieram os abutres. E aí continua. Os pentecostais tinham uma mensagem, agora chegando perto, ele não falou águia, abutres. Por quê? Porque estão comendo coisas de ontem ainda, e Deus já deu um novo maná. Mas onde estiver o corpo morto, ali se ajuntarão as águias. As águias, o abutre parece muito com a águia. Ele caminhava de primeiro bem perto da águia, mas agora ele ficou para trás, ele não aguentou, ele não está aguentando. E a própria ciência diz que existe muito poucas águias no mundo, e é verdade. Porque para o arrebatamento, as águias são tipificadas em Enoque, foi um só arrebatado. Não tem muita gente para o arrebatamento. Não tem muita gente. Tem milhares, mas não tem muita gente para o arrebatamento. São poucas águias que vão esvoaçar ao céu azul, porque comeu o alimento do dia. E quem estiver comendo alimento de ontem, da mensagem passada, nunca estará preparado para arrebatamento. Recorde, você não podia dar a um luterano, naqueles dias, para os luteranos, porque tinha mensagem: o justo viverá pela fé. Amém. Aleluia. E assim ele foi. Você não pode dar aos metodistas, wesleyano, aquele maná de ontem, aquela coisa estragada dos dias de Lutero. Você não podia dar para os irmãos pentecostais a mensagem estragada dos dias católicos, luterano e wesleyano. E você não pode tentar dar para nós hoje o alimento desse povo, porque já está tudo estragado. Deus tem o maná hoje, Deus tem a comida hoje, Deus tem o corpo morto, que é a palavra do dia. Irmão, se não morre, você não come, tem que morrer. Nós vivemos de substâncias mortas. A alface morre, você come. O boi morre, você come. O porco morre, você come, certo? E a palavra do dia morreu e nós comemos. É assim. Mas que palavra? É a palavra do dia, é o corpo morto. Onde estiver o corpo, ajuntar-se-ão as águias.
É aquele corpo do dia. As águias ajuntam nesse corpo. Agora, quando passa aquele período de tempo, aquele corpo entra no estado de putrefação. Aí chegam os abutres, chega lá junto com o urubu, e vão comer aquilo. Mas já é tarde demais, muito tarde. 325, já para o final do parágrafo, os ungidos dos últimos dias, ele diz: nem tão pouco podem alimentar a noiva de Jesus Cristo com pentecostalismo. Verdadeiramente não. Organização apodrecida de nenhuma maneira. Não. Porque a promessa é: e antes que venha o grande e terrível dia, eu vos enviarei o profeta Elias. Ele restaurará o coração dos filhos outra vez à fé dos pais. Todas estas promessas que têm sido feitas na Bíblia, eu as farei, e ali se ajuntarão as águias. Todas as promessas da Bíblia, aí as águias juntam nela. Todo que o Pai me tem dado virá a mim. Você está comendo exatamente a palavra do dia, aquela promessa do dia. O que foi cada mensageiro? Presta atenção. Parágrafo 372, metade do parágrafo. Uma pergunta assim: que foi cada mensageiro? Que foi Martim Lutero? Martim Lutero foi uma repreensão aos católicos. No dia que levantou Martim Lutero, ele repreendeu os católicos. Ele começou lá no Papa, naquele dia. Martim Lutero fez isso. Foi uma repreensão aos católicos, porque a mensagem de Martim Lutero era diferente. O que foi Wesley? Uma repreensão aos luteranos. Os luteranos pensaram que a mensagem deles era tudo, era a última. Deus levantou Wesley e trouxe a sua mensagem, que repreendeu os luteranos. O que foi pentecostal? Uma repreensão aos demais. A mensagem pentecostal, quando ela tinha valia, ela repreendia católicos, luteranos, wesleyanos e pentecostais. A mensagem pentecostal, quando ela tinha valia, quando ela era o maná do dia, antes da revelação dos selos, tinha virtude nela, tinha virtude, tinha poder nela. Mas quando Elias manifestou, eu já tenho dito a vocês, o dom perfeito, o dom real, nos dias do profeta, antes da revelação dos 7 selos, quem tinha o dom verdadeiro era o Elias. Era o Elias que tinha o dom verdadeiro naquele dia. O dom verdadeiro era Moisés que tinha. Depois apareceu Balaão, mas o verdadeiro original era Moisés quem tinha. O dom verdadeiro era Jeremias que tinha, ainda que depois veio Ananias, mas Jeremias tinha o dom verdadeiro. Tem que se notar isto e acompanhar esses acontecimentos, que no tempo pentecostal, quando a mensagem pentecostal estava perdendo a valia, Deus já tinha o Elias na terra, gente. Deus já tinha o Elias na terra para pregar a mensagem. Então, naquele período que ele pregou a mensagem, do ano 1920 para cá, o verdadeiro já estava com ele. O dom verdadeiro de curar enfermos, de expulsar demônio, estava com ele, de tal forma que depois os demais aprenderam com ele, que o anjo falou para ele: não ensine, não diga nada. Mas os ministros se colocaram em volta dele e diziam: irmão Branham, mas isso daí vai ser bom, é bom para nós também. E ele acabou falando, e foi o tempo que embaraçou a linha. Deus tinha falado para ele, mas quanto a esta última etapa, Deus falou para ele: esta eles não vão conhecer, eles não vão conhecer. E o profeta diz: isto eu não vou falar, isso está selado no meu coração. Leia o 7º selo, está selado no meu coração. Quer ver quem descobre? Vamos ver quem descobre. E ele pregou a mensagem, e a mensagem tem tudo que ele cria, tudo que o irmão Branham tinha está na mensagem. Só basta você ler agora e receber esta mensagem. Não tem mais nada novo que você vai encontrar fora dessa mensagem. Não existe. Você já procurou alimento? Não tem alimento fora.
Pode não ter alimento numa casa, tem na outra, mas alimento espiritual fora da mensagem do Elias não existe. Não tem. Foi o tempo que a mensagem pentecostal alimentava o lar, alimentava a família, alimentava a igreja. Hoje está tudo vazio, não alimenta mais nada, é só barulho. Não alimenta mais ninguém. A mensagem que alimenta é a mensagem do Elias, é a última mensagem. O sétimo é o último na terra para trazer a mensagem, para preparar a igreja para o arrebatamento. Não é o oitavo que prepara, não, é sétimo. É o sétimo. Ele foi quem ouviu a voz: tu e tua mensagem precursará a minha segunda vinda. E o irmão Branham mesmo mostra: depois que Cristo vem num homem como filho do homem, então ele não virá mais numa carne só, ele virá nos ares para buscar sua igreja. Aleluia. Agora a mensagem pentecostal foi uma repreensão aos demais. Agora, onde tem ido a vida? Longe de uma organização. Aí ele fala aqui, olha para você ver. Você lembra da semente não herda com a palha? Já não é casca, é grão. Que é uma repreensão aos pentecostais. E eles não suportam repreensão. Pentecostais são mais velhos que nós, irmãos. Eles não aceitam a repreensão do mais novo. O Eli, sacerdote, teve que escutar a repreensão do menino Samuel. Ele criou um menino dentro do templo, que Ana orou a Deus para que Deus desse um filho varão. Ela pensou certo, ela sabia. Disse: Senhor, estamos precisando de alguma coisa, e eu não quero uma menina, eu quero um filho varão. Eu quero um menino homem, Senhor, porque se o Senhor me der ele, eu devolvo ele para o Senhor. E chorando no altar, Deus estava respondendo a oração dela. E o sacerdote passou naquela hora e a viu daquela forma, orando e parecendo uma bêbada. Ele a tomou como filha de Belial, uma embriagada. E depois ela teve que conversar com ele e diz: meu senhor, eu não sou filha de Belial, mas eu estou derramando a minha alma perante o Senhor, e eu tenho pedido a ele um filho varão, porque o sacerdote Eli estava precisando de correção, de repreensão para ele, para sua família, para os seus filhos. E não era fácil. Agora ele criou um menino dentro do seu ministério. Eli criou um menino dentro do seu ministério. Aquele menino levanta e obediente a Eli. A hora que Deus chamava Samuel, ele corria lá no Eli, porque ele sabia: é o meu senhor, é o sacerdote. Respeito. O menino respeitando o sacerdote. Meu senhor, tu me chamaste? Não, filho, não te chamei. Vai dormir. Vai dormir. Outra vez, Deus chega lá: Samuel levanta, não vê ninguém perto, corre lá no quartinho do sacerdote: meu senhor, tu me chamaste? Não, filho, não te chamei. Volta a dormir. E pela terceira vez, a voz ressoou dentro do próprio templo, onde o menino foi criado, onde Eli cuidava daquele menino. Criar um menino para repreendê-lo, criar um menino para falar uma sentença sobre ele. Samuel, Samuel. O menino levantou correndo, foi lá e disse: meu senhor, tu me chamaste? Não, filho, eu não te chamei, mas tem uma coisa, vem cá. Se você ouvir essa voz, diga: fala, fala, que o teu servo ouve. Em outras palavras, filho, não adianta você vir ao sacerdote, que eu não tenho nada para te dar. Não foi eu que te chamei. Você ouviu uma voz, não é a minha não, estou dormindo. Os meus filhos estão aí metendo esse garfo de 3 dentes de Santíssima Trindade para lá e para cá, já está tudo mudado. Era um garfo de 3 dentes. E o menino Samuel levantou e ouviu a voz de Deus. Quando Deus falou pela terceira vez:
Samuel, Samuel. Ele não correu mais ao Eli. Ele disse: fala, Senhor, que o teu servo ouve. O menino. Aí Deus foi lá e falou para ele: agora você fala para o Samuel, para o Eli. Samuel, fala para o Eli uma mensagem de repreensão a Eli, que não estava vivendo direito, os seus filhos não estavam direito, e comendo das coisas do altar, e tinha que ser repreendido. E veio a repreensão através do menino criado pelo próprio sacerdote Eli. Criaram um menino no ministério para repreender o sacerdote. Isso é terrível. Mas Eli ouviu aquilo e logo teve que pagar o preço. Houve uma batalha. A nora dele estava grávida, quase para dar à luz. E vai Eli com seus filhos melhor vai para a batalha. E daqui a pouco vem a notícia: Eli, seus filhos morreram na batalha. Eli caiu sobre o pescoço. A denominação cai sobre o pescoço. Ela suicida. Ela cai sobre o pescoço. Ela não aguenta ouvir uma mensagem impacto contra si própria. Caiu sobre o pescoço e morreu. A nora de Eli estava para dar à luz. Ali mesmo ela ajoelhou e deu à luz. E veio a inspiração, o nome acompanhou. Qual nome põe num menino desse que nasceu na hora da derrota? Qual nome põe num menino desse que nasceu quando perdemos a batalha, quando perdeu o próprio pai? Qual o nome desse menino que perdeu o pai? Icabod. O que significa? Foi-se a glória de Israel. Era uma mensagem impacto. Não é fácil ouvir uma mensagem dessa. Não é fácil ouvir a repreensão. Não foi fácil para os católicos ouvir a repreensão de Lutero. Não foi fácil para os luteranos ouvir a repreensão de Wesley. Não foi fácil para os wesleyanos ouvir a repreensão dos pentecostais. Não é fácil para os pentecostais ouvir a repreensão do Elias. Mas é assim diz o Senhor. Essa é a mensagem do dia. Quando Deus repreende, o melhor que a gente faz é calar a boca e consertar, antes de cair por cima do pescoço, antes de escrever na porta da casa, na porta da igreja: Icabod, foi-se a glória de Deus. Ajoelha, pede misericórdia primeiro, arrependa dos seus pecados, conserte a sua vida, tenha temor de Deus em seu coração e veja Deus trabalhar nesta hora. Aleluia. É tanta coisa que para a gente dar conta que não é fácil. Jesus teve 3 etapas no seu ministério. Ele teve a etapa da cura. Ele teve, na etapa da cura, milhares de pessoas acompanhou Jesus. Aí depois ele teve a etapa da profecia. Ele olhou para os seus próprios discípulos e aqueles 70 que estavam por perto para ajudá-lo a pregar, comissionado. Daqui a pouco ele olha para eles e diz: se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, vocês não têm vida em si mesmo. Um olhou para o outro e disse: opa, eu já estava com vontade de ir embora mesmo. Eu já estava com vontade de ir embora, agora eu vou. Agora eu vou. Já estava com vontade de ir embora. Olha aqui que ele está falando: tem que comer a carne dele, beber o sangue dele. Pergunta para ele se ele tem apoio na lei de Moisés para beber sangue. Pergunta para ele se ele tem apoio na lei de Moisés para comer carne de gente. Moisés mostrou que não podia comer nem carne de porco. Agora ele falou: tem que comer carne de homem, carne dele. Não tinha apoio em lugar nenhum. Mas era a mensagem do dia, não precisava apoiar ninguém não. Era a mensagem do dia. Ele estava entregando a mensagem do dia. Ele não tinha que copiar de Noé, de Moisés. Ele tinha a mensagem e era a mensagem da hora: o Senhor Jesus Cristo. Depois dessa mensagem, quando ele disse: se você não comer minha carne, não beber meu sangue, não tem vida, 70 foi embora. Ele olhou para os 12 e disse: não vos escolhi em número de 12,
Sim, senhor, sim, senhor. Um de vós é o diabo. Não, senhor. Agora não, senhor. Um de vós é o diabo. Jesus foi claro. Assim como Jesus Cristo é Deus, ele estava mostrando: Judas é diabo. Estava tão limpo, tão claro, para qualquer um ver. E ali, naquela mensagem, a sua terceira etapa, ele pregou para almas encarceradas, para espíritos em prisão. Depois que ele morreu, São Pedro diz que Jesus foi e pregou aos espíritos em prisão que não converteram com a mensagem de Noé. Jesus foi pregar para eles lá. Aí Jesus foi lá e pregou para eles. Sabe por que eu estou aqui? Porque vocês ouviram a mensagem de Noé e rejeitaram. Noé tinha falado a meu respeito. Era isso. Jesus foi testificar para eles e deixou eles perdidos lá mesmo, porque espíritos em prisão. Irmãos, você mostra, vê essas etapas, e depois você vê talvez as puxadas, três etapas, três puxadas. E aqui simplesmente a gente tem que entender uma coisa. Deixa eu falar de 3 etapas no ministério do irmão Brana. Parágrafo 373, os ungidos dos últimos dias. A primeira etapa, cura. A segunda etapa, profetizando. Terceira etapa, a abertura da palavra, a revelação dos mistérios. As 3 etapas no ministério do irmão Brana. Não há ofício mais elevado para revelar a palavra do que profetas. Não existe nenhum ofício mais elevado para revelar a palavra do que profetas. Parágrafo 374. E recordem que a terceira etapa foi a abertura daqueles 7 selos para revelar a verdade escondida que tem estado selado na palavra. Veio? Estava selado, mas tinha que ser revelado. E veio esta revelação. Deixa eu ver aqui 3 coisas muito importantes que devem acontecer. 3 coisas que tem cumprido. Vamos ver 3 coisas que tem cumprido. Talvez você não enxerga, mas essas coisas já cumpriram. Parágrafo 376, os ungidos dos últimos dias. 3 coisas têm sido cumpridas. Escuta aqui, quando o irmão Brano diz vai cumprir uma coisa, ele diz 3 coisas têm sido cumpridas. 3 coisas estão ante vocês agora. Primeiro, o mundo está numa condição semelhante a Sodoma. Está? Amém? Jesus disse que sucederia. Observe a perversão. Nossas mulheres procurando portar-se como homens e nossos homens procurando portar-se como mulheres, efeminados, podres, sujos, vulgares, endemoniados, e não o sabem. A Bíblia disse que isto sucederia, e ali é onde está. Este é o primeiro, já cumprido. Em segundo lugar, é nessa hora, segundo a Escritura, que Janes e Jambres aparecem. É nessa hora, em segundo lugar, Janes e Jambres aparecem. Irmãos, se vocês lerem essa mensagem, vocês vão notarem, o irmão Brana não mostra muito Janes e Jambres dentro da mensagem, porque Janes e Jambres não era judeu, eles eram egípcios. Então, o irmão Brana não mostra assim que os Janes e Jambres é dentro da mensagem, é alguém que crê no profeta do dia. Não. Janes e Jambres aponta mais para a denominação. Entende? Janes e Jambres aponta mais para Mateus 24, 24. Os falsos cristos, os falsos profetas. Aí está. A última etapa, irmãos,
A última etapa, falando do que veio de Lutero, Wesley, foi pentecostal. A última etapa. A etapa pentecostal foi a etapa da casca, onde guardava o grão, a semente. Então é a etapa que o irmão Branham mostra nesta mensagem, os ungidos dos últimos dias, que mais tem condição de enganar. Por mais que nós pensamos, mas nenhum deles engana nós. Não engana nós hoje. Hoje, olha onde nós já estamos. Não engana nós. Mas por que enganou antes de vir a mensagem? Porque era o que podia enganar, é o que parecia ser o movimento mais perfeito do mundo. Era o movimento mais perfeito. Dons, revelação, cura divina, a pregação debaixo de unção, foi a melhor pregação que teve. Foram os pentecostais, não luteranos e wesleyanos, foram os pentecostais, foram os ungidos mais próximos, os ungidos dos últimos dias. Se possível fora, enganaria aos escolhidos, enganaria o eleito e deixaria ele lá dentro daquelas igrejas, mas não pode enganar. Se possível, Mateus 24 diz, se possível fora, enganaria os escolhidos. Sabe o que é isso? Tem muita gente que está sendo enganada com o movimento da palha, do pentecostalismo. Enganado. Só o eleito que não é enganado, diz o Senhor. Só o eleito você tem que dar graças a Deus. Tudo mais é enganado. Fica lá porque é palha. E crê que aquele movimento é o maior e não tem nenhum depois dele. Mas depois do movimento da palha tem a semente. Aí vem o movimento da semente. E eles não querem sair da casca. Eles querem continuar. Para começar, se não são semente, como sair da casca? Me entendeu? Se não são semente, só a semente sai da casca. Se são casca, não tem jeito de sair. Esse é o movimento que mais engana nos últimos dias. É o movimento de língua estranha, de cura de enfermos, porque nós cremos do mesmo jeito. Cremos em língua estranha, expulsão de demônios, cura de enfermos. Nós somos abençoados, somos curados, Deus está operando. Só que o movimento pentecostal é o movimento da Santíssima Trindade. É esse movimento de denominação que não traz nem o batismo em nome de Jesus Cristo, e quando traz é denominacional também. É movimento da palha. Está agarrado na palha. Mas como é bom a gente poder dar graças a Deus, porque é semente. Não porque a gente quer, é que Deus fez assim. Nós não viemos para aquela etapa da casca. Nós viemos para nascer na etapa do grão. E aí ouvimos a palavra, olha para você ver, irmão. Todo grãozinho xoxo dentro da palha vai continuar lá na denominação. Vai continuar no pentecostalismo, porque se possível fora, enganaria até os escolhidos. Só que não tem jeito de enganar. O escolhido não é enganado pelo movimento pentecostal, de jeito nenhum. Mas tem muita gente enganada, agarrado lá, batismo falando Pai, Filho e Espírito Santo, falando contra profeta. Irmãos, isso é um movimento anticristo. Sempre o movimento anticristo falou contra profeta. Em todo o tempo aconteceu isto. Agora, preste atenção. O terceiro lugar é na mesma hora que Janes e Jambres, na mesma hora que o movimento pentecostal, porque Janes e Jambres está dentro do movimento pentecostal. É na mesma hora que Janes e Jambres têm manifestado, então é na mesma hora em que o Filho do Homem há de ser revelado. Nessa mesma hora, quando há o movimento pentecostal, é nessa hora que o Filho do Homem se manifesta através de um homem na terra. O Filho do Homem, Jesus Cristo, numa carne, profeta. Aí Deus se manifesta. Amém? Ali você pode ver, ali está o crente na primeira etapa, o crente fabricado na segunda etapa. Você vai ver aqui. Na terceira etapa ele vai embora. Ele vai embora. Ele não suporta. Aí vem o crente, o incrédulo.
Aí o profeta diz assim: ali está a palavra genuína sendo vindicada, a palavra genuína sendo vindicada, ali está o crente fabricado personificando-a, que era Janes e Jambres, personificando, fazendo o mesmo que Moisés fazia, mas aquilo não desfaleceu Moisés. Quando Moisés jogou a vara e fez uma serpente, irmãos, logo Janes e Jambres chegou e jogou e fez duas. Mas Moisés não ficou preocupado, ficou quieto, e a de Moisés foi lá e engoliu as duas, porque a de Deus sempre vence, a de Deus sempre corrige. Olha para você ver. E o incrédulo, ali, a terceira parte, ali está o incrédulo rejeitando o assunto completamente. Tem gente que rejeita um profeta completamente. Tem uns que ainda é crente manufaturado, eles crê, vai até um certo ponto, depois vai embora. Esse é o crente manufaturado. Eles crê num profeta, mas eles vão só até certo ponto. A hora que eles veem que, não vai dar não, eles voltam. É crente manufaturado. Isso não falta no nosso ministério, não. O nosso ministério não é feito só de crente genuíno. O nosso ministério tem 3 qualidades de crente. Tem o crente genuíno, tem o crente manufaturado. Sempre tem, ele está. E tem aquele Judas Iscariote, o traidor, no nosso ministério também. Então deixa eu terminar aqui. O filho do homem, o anjo não é o filho do homem. O filho do homem é Cristo naquele anjo. Amém? E se você entende isso? Aleluia. 371, ele diz: como Janes e Jambres resistiram a Moisés, a palavra ungida da hora, assim também estes homens, não homem, mas homens, quer dizer ungidos, são vários, resistem à verdade. A verdade é do dia, a mensagem está manifestando no dia, no mesmo dia em que o Filho do Homem for revelado. Apocalipse 10, de 1 a 7. Leia em casa a mensagem do 7º anjo abrindo os selos, que é: o anjo não é o filho do homem. Agora o podem separar? Ali é onde parece ser tão difícil para vocês. Não é o filho do homem mesmo, mas o 7º anjo, o 7º mensageiro, está revelando ao povo o filho do homem, porque tem deixado a casca. Se não deixa a casca pentecostal, eles não conhecem o ministério do filho do homem num homem, que está revelando aquele ministério. E nesse dia, Janes e Jambres resistirão, ungidos, crentes fabricados e incrédulos. A igreja formal e os pentecostais estarão opostos ao grão verdadeiro, porque eles são palhas e se opõem ao grão. Mas deixe-os, sua insensatez será manifesta, como também o foi daqueles. Parágrafo 382 e 83. Deixa eu ler aqui para me encerrar. 383, 382, a metade do parágrafo. Eu não tenho nada que ver com isto. Talvez você está falando para eu, e você pensa que eu estou falando isso por minha causa. O profeta está ensinando isso aqui. Você pensa que é por isso que eu estou trazendo esta mensagem, procurando dizer estas coisas, sendo que eu estou trazendo esta mensagem? Ele diz: não, eu não tenho nada que ver com isso, somente uma voz, é minha voz, ainda contrário ao melhor modo de pensar. Eu preferia ser um que põe armadilhas para apanhar animais de pele vendável. Porém, é a vontade de meu Pai que declarei e me determinei fazer. Eu não fui aquele que apareceu ali no rio, eu somente estava ali presente quando ele apareceu, aquela bola de fogo. Eu não sou aquele que faz estas coisas e prediz estas coisas que sucedem tão perfeitamente. Eu somente sou um que está perto quando ele o faz. Eu somente fui uma voz que ele usou para dizê-lo. Não foi o que eu soube, simplesmente eu fui ao que me rendi. Foi eu que me rendi e por meio do qual ele falou. Não sou eu, não foi o 7º anjo, não, foi uma manifestação do Filho do Homem. Não foi o anjo, sua mensagem, foi o mistério que Deus desenvolveu. Não é um homem, é Deus.
O anjo não foi o filho do homem, ele foi um mensageiro do filho do homem. O anjo, o sétimo anjo, foi um mensageiro do filho do homem. O filho do homem é Cristo. É dele que vocês estão se alimentando. Não estão se alimentando de um homem. Um homem, suas palavras passarão, porém vocês estão se alimentando com a palavra inesgotável do corpo do Filho do homem. Quer dizer, vocês estão alimentando direto do Senhor Jesus Cristo. Quando vocês aceitam o ministério do Filho do homem realizado na terra através do Elias. Como é bom viver nesse dia e ver essas coisas e colocá-las tudo em seu lugar. Não se dá uma glória do Filho do homem como sendo Jesus Cristo para William Branham. Ele é o Filho do homem porque o Filho do homem está nele. É assim, por que nós somos eternos? Porque o eterno está em nós. É isso que entende. A pessoa precisa entender, é isso. E é ali, você vê um homem que comia, que bebia, que arrotava, um homem que casou, que teve filhos, mas ali estava Deus no homem, fazendo a obra tremenda, revelando os mistérios, trazendo aquilo que estava escondido dentro de tantos milênios. Deus diz: eu vou usar esse corpo. Deus aprove. Agora, por que você, eu, por que nós não podemos colocar o nosso corpo à disposição dele? Não para ser o que ele foi. O ministério dele já foi cumprido. Agora esse ministério, o próprio Filho do homem, o Senhor Jesus Cristo, quer cumprir em nós. Quer cumprir em nós. Irmãos, se cada um puder entender, eu tenho sempre que usar essas palavras. O ministério do Filho do homem começou com o Senhor Jesus Cristo entre os judeus. Os judeus rejeitaram. Aquele ministério passou, olha para vocês verem, aquele ministério passou para Filho de Deus no Pentecostes. Durante um período de 7 eras da igreja, vivemos sob o Filho de Deus, o ministério do Filho de Deus. Quando manifestou o ministério do Filho do homem, é Deus começando e Deus terminando, gente. Ele começou com o judeu rejeitou, ele passou para gentio. Ele agora começa com o ministério do Filho do homem entre os gentios, porque os gentios não sabiam nada de profeta. Ele começa com esse ministério do Filho do homem, que é Cristo num homem, nesta era, e os gentios agora, por sua vez, rejeita a mensagem, e agora ele vai passar para os judeus com o ministério de Filho de Davi. Se você pode compreender isso, ele veio do ministério do Filho do homem no Oriente, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até ao Ocidente, assim será também a vinda do Filho do homem. Então você tem que perceber isso. Jesus tem vindo num profeta, como ele veio no Oriente. Agora Jesus Cristo veio no Ocidente, numa carne, entrou num homem e realizou, aquela carne realizou o ministério do Filho do homem. É Cristo vindo do Oriente ao Ocidente. O que você espera agora? Agora já está na hora, irmãos, está na hora do Oriente outra vez. Está na hora do sol nascer para os judeus outra vez, como nasceu lá no Oriente, no tempo do Messias. Está na hora do sol nascer para os judeus, no tempo das 2 testemunhas de Apocalipse 11. Está na hora, mas para a igreja, a última mensagem é a manifestação do Filho do homem em um homem no Ocidente. Muito obrigado, Pai. Tudo isto é o que satisfaz nossa alma. Te agradecemos por esta palavra. Aquilo que não compreendemos, o Senhor nos dará graça para entender qualquer hora. Obrigado por tudo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o Filho do homem. Amém, Senhor. Amém. Nós vamos nos preparando para a ceia. O Senhor da
vida sempre está chamando. Quem quer ir por mim a procurar? Almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasa do altar. Fala Deus, fala Deus, sim, alegre atendo a teu mandar. Esta mensagem é a brasa do altar. São os que vão expirando, sem ter esperança de verter. Vai depressa lhes anunciando que Jesus nos leva para o céu. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasa do altar. Fala Deus, fala Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Esta é a voz de Deus para este dia. Se você não entende que é Deus falando, que também não é o homem, Osmar, é Deus, é a palavra, é o cumprimento das Escrituras hoje. Fala Deus, Ele está falando. Breve os trabalhos serão findos, bênçãos vão os servos desfrutar, e Jesus os saudará bem-vindos. Esta glória espero alcançar. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasa do altar. Fala Deus, fala Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar.